Fala galera, tudo certo? Queridos, muito bem-vindos aqui então ao nosso segundo encontro agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos dar continuidade ao estudo aí desse estatuto tão importante para concursos públicos, né? Em especial aí para a galera do Banco do Brasil, galera dos tribunais, né? Que esse estatuto aí acaba sendo bem explorado aí a partir de 2015, quando ele surgiu aí dentro do ordenamento jurídico brasileiro, legal? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Lembrando que você que está fazendo o concurso do Banco do Brasil e quer aí algum aprofundamento em que a gente possa aí auxiliá-lo, aqui abaixo do vídeo, né, assim como estava lá no primeiro, e eu até apresentei para vocês os materiais, né, nós temos módulos específicos aqui daquelas matérias que são correlatas a mim, e também, né, um simulado ali com correção, inclusive, da redação. Um simulado totalmente elaborado, Banca Sesgran Rio, que é a nossa banca aí por concurso do Banco do Brasil, tá? Um simuladinho para você ali, com o comentário das questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência e Código de Defesa do Consumidor, e há também a correção da redação, que é bastante importante pela equipe de professores aí, coordenada pela professora Yara Reis. Legal? Galera, então vamos lá. No primeiro encontro, se eu não estou enganado, nós fomos aqui até o glossário em que o Estatuto nos traz no artigo 3º, e nós daríamos continuidade aqui ao Estatuto da Pessoa com Deficiência a partir do artigo 4º. Lembrando que a gente já fez uma análise, né, baseado até nas questões que eu acabei mostrando para vocês, as últimas 100 questões que nós tivemos aí em concurso público, né, galera? Até em se tratando de concursos para tribunais e até o concurso para o Banco do Brasil, ou até mesmo Caixa Econômica, a gente tem uma cobrança aqui que ela ficaria concentrada, essa cobrança do Estatuto, até o artigo 52 aqui do Estatuto, legal? Então, nós vamos trabalhar integralmente aqui, gratuito, no canal do YouTube, essa parte teórica, com todos os comentários necessários dos dispositivos, e aí você já, inclusive, pode se antecipar isso, fazer uma leitura aí em relação ao artigo 53 para frente, inclusive, ele começa, né, ele vai tratar um pouco mais à frente no estatuto aqui, até da parte especial, legal? Aqui a partir do artigo 79. Então, do artigo 53 para frente, eu já tinha mostrado para os senhores, baseado, né, no histórico de questões que nós temos, de não só as últimas 100 aqui que eu compilei para vocês, mas também em relação, desde 2015, né, quando esse estatuto começou a ser cobrado em provas de concurso público, tá? A gente tem essa análise aqui, então são concursos muito peculiares, muito específicos, que acaba cobrando do artigo 53 para frente do estatuto. Mas isso não exime, então, que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Vocês aí já possuem meu contato. Caso tenha alguma dúvida dele, manda para mim. Eu vou ter o maior prazer aí em discutir com vocês aí. Legal? Show? Então, vamos dar sequência aqui do artigo 4º. Nós temos uma caminhada aí até o artigo 52, né? Então, vamos dar uma sequência aqui de onde paramos, no encontro 1, e agora vamos partir para o encontro 2 a partir do artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, né? Trabalhamos bastante esse contexto da igualdade, né, galera? Sabemos o quanto isso é um norte para o Estatuto aqui. Trazer, de fato, aquela igualdade chamada de igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, para que daí sim nós alcancemos a igualdade de fato, ok? Então, é uma tônica do Estatuto, a todo momento ele tratando da igualdade. Eu já havia falado isso para vocês já no encontro primeiro, então isso é bastante importante. Inclusive, algumas questões de redação que acabam tratando sobre esse assunto, é bem pertinente que você coloque nos seus parágrafos de desenvolvimento ali, você tratando dessa igualdade que é buscada aqui diante do Estatuto, tá? De oportunidades com as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Considera-se discriminação, então, que não pode ocorrer para com a pessoa com deficiência, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição e exclusão, por ação ou omissão. Isso é importante, tá? Algumas provas de concurso aí cobram isso, né? Que seria, assim, somente quando há um agir contra a pessoa com deficiência, mas não quando você deixa de agir. Não, deixar de agir também nessa busca da igualdade para com a pessoa com deficiência também é uma forma de discriminá-lo, ok? Que tem o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis. Lembra esse exemplo que eu falei para vocês lá, que eu passei, inclusive, né? Dentro de um órgão público, em que chegou lá, na verdade, ele era um servidor lato sensu, um agente público, mas ele era temporário, onde ali precisamos fazer, na época, né, a gente precisou fazer uma adaptação razoável na mesa dele para que ele pudesse sentir realmente ali mais à vontade no local de trabalho, né? E de fornecimento de tecnologias assistivas, né? Todas as tecnologias que vêm aí para dar uma maior autonomia à pessoa com deficiência, elas devem sim ser implementadas
de grande monta aqui, legal? Então, vejo que isso é o conceito do que seria discriminação. A discriminação a qual não pode acontecer de nenhuma forma, para que a pessoa com deficiência consiga, de fato, atingir a igualdade frente àqueles que não possuem tal deficiência. Tudo bem? Parágrafo primeiro. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Isso aqui cai bastante, tá, galera? Isso aqui cai bastante, bastante, bastante. Vamos dar um exemplo em relação a, a em relação é, ao concurso público, por exemplo, tá? Agora que eu vi que eu tô combinando a camisa com o meu copinho. Estão percebendo aí? Não foi de propósito, não, coincidência. Agora que eu vi aqui, estamos combinando. Galera, isso aqui é o seguinte. Então, nós temos um concurso público no qual ele separa ali uma determinadas cotas, né, o percentual do total de vagas para as pessoas com deficiência, certo? Isso até é um mandamento constitucional, a depender do caso, né, não há essa possibilidade, mas de uma regra geral, acabamos tendo aí em concurso público essa separação de cotas para pessoas com deficiência. O que ele está querendo dizer é isso. Ó, uma ação afirmativa é uma ação do Estado no qual ele toma para de fato buscar a igualdade que o Estatuto traz, ok? Entre elas, por exemplo, existem várias, né, mas esse exemplo de concurso fica mais claro para nós. Esse exemplo de uma ação afirmativa em relação às cotas para concurso público das pessoas com deficiência. Mas essa pessoa com deficiência, ela é obrigada a usufruir esse benefício? Não, não. Se ele não quiser, até em respeito realmente a ele, a dignidade da pessoa humana, isso é dado, essa opção, a ele. Mas se ele quiser simplesmente concorrer pela ampla concorrência e não se valer das cotas para pessoas com deficiência, tá tudo certo. Por quê? Esse parágrafo é bem importante. Então, a despeito do Estado, né, e da população em geral, ela buscar ações afirmativas, claro que muito mais por parte do Estado, né, mas nada impede que a iniciativa privada também tenha isso, mas tendo essa ação afirmativa por parte do Estado, é que não há essa obrigatoriedade da pessoa com deficiência se valer desse benefício, ok? Isso aí fica a cargo dele, esta decisão. Então, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Esse exemplo, quer sair em concurso público não pelas cotas? Pode ir por ampla concorrência, não há nenhum problema, legal? Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, ok? E vejo aqui, galera, que quando ele traz essa palavra negligência, tá? Negligência, em algumas questões de prova assim, um pouquinho mais elaboradas, né? Ele acaba trazendo assim esse conceito. Por quê? Quando ele fala assim que ela vai ser protegida de toda forma, a gente fala muito, a gente tende, a gente percebeu lá, na verdade, que também uma ação ou uma omissão, mas aqui, galera, seria uma ação na negligência de maneira culposa, tudo bem? De maneira culposa. Isso, então, em algumas questões de prova, ele acaba se aprofundando um pouquinho mais em relação a isso, por conta de há um cometimento, uma discriminação perante a pessoa com deficiência, na qual ela aconteça, de fato, por um ato doloso. A pessoa queria ter aquela discriminação, né? Ela tinha aquela intenção de que ocorresse aquela discriminação. Só que, ainda assim, no âmbito da culpa, onde nós temos negligência, imprudência e imperícia. Então, quando também a pessoa, não porque ela quis, mas ela foi no trato com as pessoas com deficiência negligente, imprudente, imperito, ela também, isso o Estatuto trata um pouco mais à frente, né? Ela também atentaria contra, aliás, ela atentaria em favor dessa discriminação para com a pessoa com deficiência, mesmo sem ela ter a intenção de agir. Ok? Então, esse termo negligência aqui já foi explorado de uma maneira mais aprofundada dentro do Estatuto. Então, não é só em relação à proteção que eu tenho, quando há uma intenção realmente, de fato, de ocorrer uma violação, uma discriminação em relação à pessoa com deficiência. Mas quando, às vezes, eu não tenho a intenção, mas eu fui negligente, imprudente, imperito, eu agi na modalidade culposa, mas ainda assim eu estarei sujeito às disposições trazidas aqui pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem? Essa palavra negligência no artigo 5º aqui é bastante importante entendermos ela. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis, ó, especialmente vulneráveis, dentro do grupo, obviamente, das pessoas com deficiência, né? Porque o estatuto é deles, né? A criança, a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, ok? Realmente, galera, são 4 grupos aí
que estamos diante realmente de uma vulnerabilidade. Tanto que quando a gente estuda direitos humanos, e a gente entende lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que embasou a Constituição Federal de 88, a própria declaração diz que quando há uma integração dela ao ordenamento jurídico através da sua Constituição Federal, há uma obrigatoriedade de que instrumentos normativos específicos para determinadas vulnerabilidades da sociedade acabem acontecendo. Então, por exemplo, estamos diante de um, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos também a Lei Maria da Penha, temos também o Estatuto do Idoso, ok? Então veja que o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que sabemos que a pessoa com deficiência ela já tem uma situação de vulnerabilidade. Só que são especialmente vulneráveis aqueles que acumulariam mais do que somente ter a sua deficiência e ser criança, adolescente, mulher ou idoso. Tudo bem? Então, eles são considerados aqui pelo Estatuto como especialmente vulneráveis. Show demais, queridos? Massa? Vamos para o artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Galera, esse artigo 6º aqui é bastante importante, tá? Quando ele fala aqui, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Isso, inclusive, para quem estuda aí até o direito constitucional, quando a gente estuda o artigo 15 da Constituição Federal, e lá ele traz perdas e suspensões dos direitos políticos, nós temos um caso lá em que ele traz a incapacidade civil absoluta. E ele não se aplica mais hoje ao ordenamento jurídico. Eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o momento, isso é discutido dentro do direito constitucional, mas em relação a isso, galera, o que nós precisamos saber é que dentro do Código Civil, no início dele, você pode abrir agora aí no Google da sua casa o Código Civil, você vai verificar que no início tem aí, quando ele vai tratar da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa, nós temos o taxado aí nela, tá? Como sendo revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Então, hoje, lá dentro do Código Civil, ou seja, então, gerando efeito para todo o ordenamento jurídico, a pessoa com deficiência, e não importa qual o grau da sua deficiência em relação àquela avaliação que nós vimos, tá? Biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, a despeito daquela avaliação que estudamos, que também cai bastante em prova, não importa qual é o grau da deficiência. A pessoa com deficiência hoje, apesar, aliás, desde 2015, ela não é mais tratada com incapacidade civil nem absoluta, nem relativa. Ela tem a sua plena capacidade civil. Isso aqui despenca em prova, ok? E isso gerou, galera, um efeito no ordenamento jurídico brasileiro. Diante disso tudo aí que estamos expondo para vocês. Legal? Então, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive para casar-se, constituir união estável, ok? Tudo isso aqui está voltado ao Código Civil, ao direito civil. Exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Ele está querendo dizer, o estatuto, que a pessoa com deficiência, a despeito do que tínhamos anteriormente, galera, que teria que se verificar se era uma pessoa com deficiência absoluta ou deficiência relativa, ainda outros critérios até dentro dessa avaliação, hoje não. Ela decide, então, ela quer casar? Ela casa. União estável? Sim. Ter uma vida sexual ativa? Ter uma reprodução, né, com o seu parceiro? Exercer o direito de decidir o número de filhos que tem, o acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então, não importa mais, desde 2015, qual é o grau da deficiência que a pessoa venha ter. Ela tem a plena capacidade civil para desenvolver todos esses direitos civis aqui. Inciso 4º, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Compulsória é obrigatório, né, galera? Então pode, isso aqui em prova também, pode a própria pessoa com deficiência, ela entender que ela deve fazer a sua esterilização, aí sim, ok? Mas a compulsória de maneira obrigatória por conta da deficiência que aquela pessoa possua, isso não podem decidir por ele, tudo bem? Quinto, exercer o direito à família, que é a convivência familiar e comunitária. Sexto, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades, igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Galera, quando a gente fala do Instituto da Guarda, que tem uma ideia de temporalidade, a tutela, que tem uma ideia de temporalidade mais no âmbito a guarda seria até da própria criança ou adolescente, a tutela seria mais no âmbito patrimonial, a curatela, né, um curador aí também durante um determinado período, ou adoção, que seria definitiva, tá? São institutos trabalhados aí dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, são institutos trabalhados dentro do Código Civil também, tudo bem? A guarda, a tutela, a curatela e a adoção, legal? A curatela até seria não só no âmbito da criança e do adolescente, mas a curatela seria em pessoas que não teriam uma capacidade civil
de realmente poder exercer alguns direitos, tá? A gente vai ver aqui um pouco mais à frente que ele vai trazer algumas ressalvas quando que a pessoa com deficiência ela poderá se valer da curatela, tá? A gente vai tratar isso um pouquinho mais à frente. O que eu quero que eu guarde, se você guarda aqui agora nesse momento, é a pessoa com deficiência, ela pode obter a guarda de uma criança ou adolescente, ela pode obter a tutela de uma criança ou adolescente, ela pode obter uma curatela, seja de uma criança ou adolescente, ou até mesmo de um jovem adulto, ou até mesmo de um adulto, porque a curatela ela transcende, tá? Os adolescentes. A adoção, né, de uma criança ou adolescente, a pessoa com deficiência ela pode. Isso, então, no sentido que ele fala, ele adotante, ok? Ele adotando, aliás, desculpa, ele adotando. Porque ele, como adotante também, tá? Agora, aliás, galera, os exemplos que eu dei é como adotante sim, tá? Ele então, sendo o adotante. E adotando é ele sendo adotado, ok? Ele sendo adotado. Então, ele sendo recebendo a guarda. Aqui ele falou como adotante e adotando no sentido da adoção, mas isso vale também para a guarda. Então, a pessoa com deficiência, ela pode sofrer a guarda sobre ela para uma outra pessoa, a tutela, a curatela e a adoção. Então, veja, é tanto no sentido de ela buscando isso, os quatro institutos, obter a guarda, obter a tutela, obter a curatela, obter a adoção de uma outra pessoa, ok? Ou como ela, pessoa com deficiência, esses institutos jurídicos gerando efeito sobre ela, tudo bem? Sobre ela, legal? Então, tanto como adotante como adotando. Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso não vai distinguir. Se ele quer, por exemplo, adotar uma criança ou adolescente, isso não vai ter uma distinção na sua fila da adoção, ok? Ela vai atuar de igualdade de oportunidades com as demais pessoas, legal? Galera, então veja que esse artigo 6º é bastante importante, tá? Para que nós entendamos aqui que a pessoa com deficiência, ela mantenha sua plena capacidade civil. E aí ele traz aqui um rol, veja que esse rol é um rol exemplificativo, tá, galera? Não é um rol taxativo, claro que não, né? Existem muito mais hipóteses aqui dentro dos direitos civis, tá? E ele fala, inclusive para. Então ele traz um rol exemplificativo aqui, tá? Esses 6 incisos que nós vimos para ele poder exercer a sua plena capacidade civil. Então a pessoa com deficiência hoje, ela não é tratada nem como incapacidade civil absoluta, nem com incapacidade civil relativa. Ela tem a sua plena capacidade civil aqui de exercer os seus direitos civis. Legal? Show? Maravilha! Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, galera, não é só dever do Estado, não, tá? É dever de todos, ok? Não é só dever do Estado, é dever de todos. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais, agora cuidado, lá no parágrafo, aliás, no caput, ele falou de todos. Aqui agora ele está falando de juízes e tribunais, né? Juiz no primeiro grau, e aí os tribunais a partir ali do segundo grau, os tribunais superiores, até chegar, inclusive, no STF, tá? Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as devidas, para as previdências cabíveis. Então, olha só, é dever de todos comunicar à autoridade competente, que pode ser o Ministério Público, pode ser o Conselho Tutelar, pode ser a autoridade policial, tudo bem? E aí eles darão andamento. A administração pública como um todo. Então, é dever de todos fazer a comunicação à autoridade competente. Se o Poder Judiciário em especial, verificar que estamos diante aqui de violações também, ameaças ou efetivamente violações em relação aos direitos da pessoa com deficiência, os juízes, aí o Poder Judiciário tem esta obrigatoriedade de remeter as peças ao Ministério Público, para que o Ministério Público dê, ele que tem essa capacidade de dar andamento aqui a uma denúncia frente a esta ameaça ou violação de ameaça que esteja acontecendo. Tudo bem? Então, o artigo 7º é dever de todos comunicar às autoridades e o seu parágrafo único trata especificamente do Poder Judiciário. Juízes da primeira instância ou tribunais da segunda ou instância superior ou até mesmo o STF, eles têm essa obrigatoriedade de remeter peças ao Ministério Público se diante também desta ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Show demais, beleza? Artigo 8º, galera. É dever, é dever do Estado, da sociedade e da família. Olha agora, ele está mudando, hein?
Agora está falando que o dever é de quem? Primeiro, do Estado, de uma maneira mais abrangente. Depois, de uma maneira mais intermediária, né, a sociedade, na qual temos um convívio diário aqui em relação à sociedade, e da família, onde ela é mais restrita. Concordam? Nós temos aqui uma certa gradação. Nós temos a família, que é o núcleo, aí nós temos a sociedade, né, quando vai numa padaria, quando vai ao shopping, quando vai à escola, quando vai ao parque, legal? Então tem um trato com a sociedade, e ainda o Estado, de uma maneira muito mais abrangente. Então, é dever dos três. É dever do Estado, da sociedade e da família. Assegurar a pessoa com deficiência com prioridade. Com prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da própria Constituição Federal, claro, né? O topo da pirâmide de Kelsen, da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que é o que, inclusive, né, galera, deu a deixa para, nós vimos isso no início do Estatuto, para que o Estatuto, de fato, fosse elaborado em 2015, legal? Ele que deu, claro que nós temos uma influência lá, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição Federal, depois a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, show? E das leis. E das leis como todo e de outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico, né? Normas no sentido geral, né, galera? Um decreto, uma medida provisória, tudo bem? Que venham aí a buscar, de fato, essa prioridade do Estado, da sociedade, da família, para a efetivação de todos esses direitos da pessoa com deficiência, que eles são tratados aqui, galera, no decorrer do Estatuto, eles são tratados aqui, praticamente todos esses direitos aqui. Legal? Nós vamos ver lá, por exemplo, tem um capítulo que trata de previdência social, nós veremos isso mais à frente, do trabalho também. Legal? Então aqui os direitos, né? Claro que, de novo, né? É um rol exemplificativo de direitos, porque eles podem ser ampliados aí tanto pela Constituição, tanto pela Convenção, tanto por outras leis, tanto que por outras normas também, né? Que não seja uma lei no sentido estrito, no sentido formal da palavra, lei ordinária, lei complementar, mas pode advir de uma medida provisória, pode advir de um decreto aí, tudo bem? Em que venha trazer aqui esta prioridade de tratamento em relação à pessoa com deficiência, tá? Galera, até ele vai falar aqui, né, desse atendimento prioritário, e aí, no artigo 9º, você tem que guardar, até para quem, eu sei que nós estamos falando do Banco do Brasil, né? Então, do Banco do Brasil, em termos de normas, nós temos ali duas resoluções, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, a princípio, né? Temos alguma norma tratada também dentro da parte de conhecimentos bancários, mas até para quem estuda para outros concursos, está aproveitando esse encontro nosso aqui e é possivelmente aproveitável, para do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cuidado se você está estudando, por exemplo, o Estatuto do Idoso, se você está estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A Lei Maria da Penha, até em algum momento ali, quando cada norma, claro, que vai puxar a sua prioridade para aquilo ao qual é o foco da norma. Então, você precisa entender que na hora que você está fazendo questões do estatuto, você vai buscar essa prioridade para as pessoas com deficiência. Quando você for estudar Estatuto da Criança e Adolescente e resolver questões, você trará a prioridade para a criança e adolescente, e assim para o idoso, e assim para a mulher, ok? Isso é muito comum, então, porque as normas, galera, quando tratam dessas vulnerabilidades, elas buscam puxar essa prioridade. Claro que o ordenamento jurídico ele não deve ser visto de maneira estanque, ele deve ser visto de uma maneira harmônica na atuação aqui dos estatutos, tá? Inclusive em relação a protocolos médicos, a gente vai ver isso. Então, a gente fala que tem uma prioridade a pessoa com deficiência, mas pode ser que nós tenhamos um certo protocolo médico a ser respeitado em determinada ocasião. Então, isso é importante você saber aqui. Se você não estuda esses outros estatutos que eu estou dizendo, talvez não te cause uma confusão. Ou se você já estuda há bastante tempo, você já tem muito dominado isso, que é depender de qual questão você está resolvendo, você puxa a sardinha para o lado daquele grupo, né, ao qual o estatuto se remete. No nosso caso aqui, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E é isso que ele vai tratar aqui a partir do artigo 9º, que é justamente esse atendimento prioritário. Olha só, galera. Do atendimento prioritário, cara, bastante isso daqui, inclusive os seus parágrafos, tá? Já vamos entender bem aqui. Deixa eu até colocar tudo numa coluna só. A gente vai entender bem aqui esses parágrafos. Olha lá. Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário,
sobretudo com a finalidade de, ou seja, estamos diante de novo de um rol exemplificativo, porque o rol taxativo é quando ele traz, olha, somente nessas hipóteses. Ele fala, não, sobretudo com a finalidade de, ou seja, ele já dá deixa de dizer, ó, em outras hipóteses poderemos aplicar também o atendimento prioritário, mas em especial isso aqui com certeza, legal? Então, olha só, inciso primeiro, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ok? Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Devemos dar o atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Olha que forte isso, né? Em quaisquer, em quaisquer circunstâncias. Opa, peraí. Mas vamos entender primeiro os incisos, galera. Nós já veremos os parágrafos para ele nos explicar melhor, principalmente o parágrafo segundo em relação a isso, tá? Então, ocorreu ali uma proteção e socorro para a pessoa com deficiência, né? E veja, se eu estou falando de atendimento prioritário, galera, eu preciso ter uma comparação, certo? Então, eu tenho outras pessoas também naquela situação em que no momento que eu vou dar essa proteção e socorro, eu priorizo a pessoa com deficiência. Perceberam como puxa a sardinha para cá? Legal? Inciso segundo, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Então, da mesma maneira, chegou a pessoa com deficiência, ela tem o atendimento prioritário garantido em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Aí veja que ele não está se remetendo tão somente no âmbito do poder público, né? Também no âmbito dos particulares. A pessoa com deficiência deve ter o atendimento priorizado, tá? Inciso terceiro, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esses recursos, né, galera, tecnológicos ou humanos aqui, né, por exemplo, né, quando a gente diz lá uma pessoa com deficiência no âmbito da informação, que nós vimos, né, a barreira de informação, né, onde você tem hoje, o poder público é muito comum a gente ver isso, né, possui lá embaixo aqui da tela, a gente até brincou isso na aula anterior, né, claro, brincamos do bom sentido, isso, as pessoas com deficiências devem-se muito respeito a elas, sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu quis dizer que em algum momento aqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma inclusão total aqui, né, das aulas, não só do YouTube, mas de todas as nossas aulas, em que a gente vai ter aqui uma pessoa fazendo libras para que todo mundo possa realmente aproveitar as aulas, né? Legal? Então é isso, ó, tanto humanos quanto tecnológicos, né? Então, nós temos hoje tecnologias aplicadas em sites, né, principalmente no setor público, em aparelhos, né, em que também vai ter esse acesso à informação, muito mais voltado até o setor público, mas o setor privado está caminhando nisso. Lembrando que o Estatuto é muito recente, tá, galera? 2015 no Brasil ainda, para que haja essa implementação massiva dentro do território brasileiro, tá? Então, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garanta atendimento e igualdade. Ó, de novo, lembra que eu falei para vocês? O Estatuto fala demais, galera, da igualdade. Demais, demais. Porque essa igualdade é a espinha dorsal do Estatuto, tá? Em condições com as demais pessoas. Então, isso também tem que ser dado um atendimento priorizado aí a isso para a pessoa com deficiência. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Galera, em Curitiba, né? Imagino que nem todos sejam de Curitiba, ou se não conhece Curitiba, claro, eu dou exemplo lá de Curitiba, porque realmente isso é visto de uma maneira assim muito forte lá, essa aplicação, né? A gente tem lá as estações turbo, onde possuem as rampas, aquelas as quais não têm rampas, nós temos os elevadores, né? Os ônibus, praticamente todos eles são de fato adaptados aqui, né? Ou a gente não pode mais trazer essas chamadas de adaptações ou acessibilidade, mas dizer até, não podemos esquecer, dentro da teoria, né, do desenho universal, né? Então, de fato, né, os ônibus que foram construídos aí após 2015, na teoria, eles já teriam que vir já com o desenho universal, para que todo mundo possa ter acesso à prestação desse serviço público, acesso a esse transporte coletivo, ok? Então, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque, legal? Quinto, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, né? Vai até um encontro em relação à disponibilização de recursos, tanto tecnológicos como humanos, né? Ele ter, e a gente até viu aquelas barreiras, né, da informação, onde nós vimos lá que isso, né, ele não conseguir a informação à pessoa que possui a deficiência, ela não está tendo pleno acesso, não estamos dando essa igualdade a ela. Então, com atendimento prioritário, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, para que de fato também busque a igualdade aqui no acesso à informação para com as pessoas com deficiência, tá? Inciso sexto, já vamos entender por que nós temos aqui esse destaque no sexto e no sétimo, que é muito cobrado em prova, tá? Sexto, recebimento de restituição do imposto de renda. Então, a pessoa com deficiência, claro que lembre-se que isso é colocado à disposição para ela.
Ela, galera, ela para que ela flua desse benefício, ela precisa, lembre-se disso, ela precisa dizer que ela é pessoa com deficiência, ok? Então, no momento que ela faz a declaração de imposto de renda, ela tem que dizer que ela quer ter essa prioridade de atendimento no recebimento e restituição de imposto de renda, ou seja, receberá no primeiro lote, mas desde que ela diga que ela quer se valer desse benefício, ok? E o sétimo, tramitação processual e procedimentos, tanto judiciais quanto administrativos, logicamente, em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Então, de novo, no âmbito de processos, no âmbito do Poder Judiciário e também no âmbito da administração pública, no âmbito administrativo, a pessoa com deficiência, ela possuirá um atendimento prioritário. Então, os processos tramitarão com uma celeridade maior até do que processos de pessoas que não possuem deficiência, ok? Então, isso a gente estuda até dentro do próprio direito administrativo, como tratamos a lei 9784 em processo administrativo, mas vejo que não é só no âmbito do processo judicial, como também do processo administrativo. Então, galera, aqui até, inclusive, até relembrar uma coisa que a gente falou no encontro passado, é sempre que uma questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxer uma alternativa na qual ele tenta restringir esse direito da pessoa com deficiência, muito provavelmente aquela alternativa estará errada. Tudo bem? Então, eu lembro disso, de questões que diz assim, essa prioridade no atendimento ocorrerá nos processos administrativos, não se estendendo aos judiciais. Errado, ok? Até ele embasou, ele falou assim, porque os processos judiciais possuem uma formalidade mais rígida e não cabendo, então, que ocorresse uma flexibilização para a pessoa com deficiência. Errado, ok? É tanto o judicial quanto o administrativo. Perceberam o que é essa restrição? Ele dizendo, ó, caberia esse direito em um processo, mas no outro não. Isso é uma restrição. Então, já não se valeria ali, tudo bem? Então, cuidado com questões assim. Já dei essa dica no primeiro encontro, estou reforçando isso aqui agora. E claro que a gente precisa se debruçar sobre as questões para a gente colocar tudo isso aqui em prática. Legal? Galera, então olha só. Vimos aqui um rol, que é um rol exemplificativo, já entendemos isso, sobre o atendimento prioritário que deve ser dado, até o que ele trouxe no artigo 8º, para o atendimento prioritário que deve ser dado pelo Estado, pela sociedade e pela família, à pessoa com deficiência. Tudo bem? E por que nós estamos chamando a atenção do inciso 6º e do inciso 7º aqui? Olha o parágrafo primeiro comigo. Os direitos previstos neste artigo são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal. Então, lembrados que nós estudamos lá no artigo 3º, quem é o acompanhante da pessoa com deficiência e quem é o seu atendente pessoal? Estão lembrados disso? Ok? Então, todos esses direitos aqui não é só para pessoa com deficiência, são extensivos também aos acompanhantes ou atendentes pessoais, mas exceto quanto ao disposto no inciso 6º e 7º desse artigo, que é os dois que eu chamei a atenção para vocês no material, galera, tudo bem? Então, o inciso 6º, recebimento e restituição de imposto de renda. Isso aqui é só a pessoa com deficiência que tem. O seu acompanhante, o seu atendente pessoal, não tem. Isso aqui cai muito, tá? Assim como a tramitação processual, de maneira mais célere, né? Com atendimento prioritário. Isso só vai ser dado esse direito à pessoa com deficiência nos processos judiciais e administrativos. Ao acompanhante, atendente pessoal, não. Tudo bem? Então é bastante importante esses dois incisos aqui do artigo 9º, porque o examinador gosta bastante de explorar isso aqui, legal? E o parágrafo 2º, nos serviços de emergência públicos e privados, então serviços de emergências públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Então, galera, lembra lá, vou dar um exemplo aqui, né? Falando aleatoriamente, eu não sou, obviamente, da área médica, não entendo quase nada, mas eu já vi em aula, muitas vezes, assim, a gente discutindo, e a gente até lembra, talvez, do momento quando a gente fez algum curso de primeiros socorros, ou quando a gente participou lá da época que nós temos nossa carteira de motorista, ou até uma reciclagem, né? E lá, em alguns momentos, ou até batendo um papo com pessoas da área, a gente sabe assim, por exemplo, ocorreu um acidente, né? Me perdoe se eu estiver falando bobagem, mas porque eu lembro assim da discussão com a galera, é mais ou menos isso. Ocorreu um acidente, aí o pessoal que vai lá, né, os paramédicos, os enfermeiros, que vão fazer aquele pronto atendimento, eles vão verificar assim, cara, tem alguém lá que tá gritando, tá berrando? Ah, então esse cara aí a gente deixa em segundo momento, tá? Não sei se isso já mudou, esse protocolo médico, galera, por isso que eu tô falando. Quem é da área médica aí, me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Mas lembrando desses exemplos aqui, até pra gente entender o parágrafo 2º. Vamos atender aquele que tá quieto.
Porque esse que tá quieto realmente pode estar acontecendo com ele uma parada cardíaca, né? Agora, aquele que tá gritando, ele tá, ele tá sentindo muita dor, mas naquele momento, até claro, ele precisa de cuidados, mas não um cuidado prioritário. Então, veja que se aquela pessoa que tá gritando é uma pessoa com deficiência, mas uma outra que não possui deficiência, ela tá desacordada, então o protocolo médico, né, até onde eu sei, ele exige que você faça o atendimento primeiro para aquela que tá desacordada. Certo? Então, isso é um exemplo. Então, a despeito de ser dado a prioridade que nós vimos nos incisos, no âmbito de serviço de emergência, tanto público quanto privado, tem que se respeitar aqui o que é condicionado a protocolo médico. Assim como a pessoa com deficiência que chega a uma unidade de saúde, né? A gente sabe que tem lá, normalmente, assim também, né? O verdinho, o laranjinha e o vermelhinho, é isso, né? O vermelhinho tem que ser atendido com mais prioridade, o laranjinha ali com menos e o verdinho com menos ainda. O verdinho você fica lá 7 horas na fila, não tem problema não, tá? Então, isso é um protocolo médico. Então, pode ser que a pessoa com deficiência se enquadre no verdinho, né? Ou até no laranja, talvez, e aí, por conta disso, o vermelho, que realmente tem que receber um tratamento mais rápido, né? Ali por parte dos médicos numa unidade de pronto atendimento aí. Legal? Então é outro exemplo também em relação que tem que se respeitar aquilo que o protocolo médico determina, ok? Obviamente. Então busca essa prioridade, mas no âmbito da área médica e até aqui nos serviços emergenciais tem que se verificar os protocolos médicos. Tudo bem, queridos? Um dispositivo bastante cobrado em prova, tá? Artigo 9º, bastante cobrado em prova. Show? Maravilha, vamos seguindo, galera. Vamos seguindo isso aqui. Artigo 10 agora, dos direitos fundamentais. Agora, galera, a gente começa a trabalhar, inclusive, mais ou menos, ele não vai seguir necessariamente todos eles, tá? Mas é praticamente todos esses direitos aqui, galera, da pessoa com deficiência, ó, todos esses daqui, legal? E veja que ele já começa ali em relação à vida, direito à vida, artigo 10. Compete Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Olha só. Galera, cuidado aqui agora, que lembra que a gente viu aqui, que é dever do Estado, da sociedade e da família, certo? Aqui agora ele está dizendo que no âmbito da vida, tá? Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então veja que agora ele restringiu ao poder público aqui. E o parágrafo único em situações de risco, de emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Galera, na verdade, uma análise mais abrangente do Estatuto, a pessoa com deficiência ela já é tratada com uma certa vulnerabilidade. Tudo bem? Aí nós vimos ali, em especial, a pessoa com deficiência, criança, adolescente, mulher, idoso, e aqui ele está dizendo no âmbito onde tivermos um risco, uma emergência, um estado de calamidade. Então, ele só está reforçando o que normalmente a gente já sabe, até por conta até da prioridade que ele tem. Legal? Mas guarde uma cobrança mais literal em relação ao artigo 10 aqui. Então, ele vai ser considerado nessas hipóteses aqui, mediante ao poder público, no estado de risco, emergência, estado de calamidade, como vulnerável, ok? Devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada, ok? Então, ele não é obrigado. Ele, então, quando exercendo a sua plena capacidade civil, ele, então, não pode ser obrigado. Isso vai ser sugerido a ele, tudo bem? E aí, ele sim é que vai verificar se ele quer submeter essa intervenção clínica, cirúrgica, ao tratamento, ou até uma institucionalização. Tudo bem? Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Galera, sobre a curatela, a gente vai ver um pouco mais à frente, guarda aí, porque tem um dispositivo que cai bastante sobre a curatela no âmbito da pessoa com deficiência, tá? A gente vai ver lá qual é o momento em que se pode a pessoa com deficiência solicitar essa curatela, tá? Em casos bem específicos, nós veremos isso mais à frente. Então, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. E a lei fala isso mais à frente, tá? Por quê, galera? Quando eu tenho um curador, esse curador é que toma as decisões por mim, certo? Então, veja que ele está dizendo, ó, regra geral, não vai suprir o consentimento da pessoa. Somente quando a lei assim determinar. Então, a lei está dizendo, ó, a pessoa com deficiência no estado de curatela, o curador dele só vai poder tomar a decisão sem o consentimento da pessoa com deficiência nessa e nessa hipótese.
E nós veremos que o estatuto aqui vai trazer. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? De novo aparecer no instituto aqui da curatela, do curador, tá? Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Então, veja de novo ele falando de consentimento. Tem que ter o consentimento, tá? Da pessoa com deficiência, regra geral. Vamos ter exceções da curatela que veremos mais à frente. Parágrafo 2º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para obtenção de consentimento. Olha de novo aqui o que ele está tratando, né? Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, onde tem um curador, então, que foi instituído justamente para auxiliar ele nas tomadas de decisões, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para obtenção de consentimento. Claro que em alguns casos, galera, não há possibilidade, tá? Em alguns casos da pessoa com deficiência, ele não tem condições, de fato, de dar o consentimento para aquela tomada de decisão. Aí ficaria a cargo do curador, ok? Mas o que é importante você entender é que é no maior grau possível. Vamos buscar o máximo para que a pessoa com deficiência tenha consciência e ela dê o seu consentimento para que ocorra aquilo. Até, logicamente, não só no âmbito aqui, claro que está falando no âmbito até da saúde, da vida, né? De um tratamento, de uma hospitalização, de uma pesquisa, né? Que isso tem que ter o consentimento prévio dele. E que se eventualmente não há essa possibilidade, buscou-se no maior grau possível obter esse consentimento dele, tá? Antes que o curador tome a sua decisão por conta própria aqui, legal? Então cuidado, tem questões de prova de novo, né? Que acabam restringindo, né? Ah, no menor grau possível para que resguarde a pessoa. Não, não é no menor grau, é no maior grau possível que busca-se aí a obtenção desse consentimento para com a pessoa com deficiência, tá? Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo a pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela, agora veja que ele traz dois institutos jurídicos aqui, tá? A tutela é mais no âmbito de questões patrimoniais e a curatela é mais no âmbito realmente da pessoa com deficiência, tá? Ela não ter essa condição de tomar decisões aqui, tá? Deve ser realizada em caráter excepcional. Excepcional. Isso é importante, tá? Sempre com excepcionalidade. Regra geral, quem toma suas decisões diretamente com o seu consentimento é a pessoa com deficiência. Então, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional. Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Galera, bastante importante esse parágrafo também, tá? Em termos de pesquisa científica. Então, é interessante que façamos pesquisas científicas no âmbito, né, das pessoas com deficiência? Claro que sim, né, galera? Para que a medicina consiga, de fato, entender, consiga ter mecanismos aqui, às vezes, a gente até entende isso no âmbito da medicina, a medicina evolui muito rápido, então, uma deficiência que hoje uma pessoa possua, ela pode amenizar essa deficiência, ou até mesmo regredir totalmente nessa deficiência, tá? Por conta das inovações que nós temos no âmbito da medicina, então isso é importante que isso aconteça. Mas aqui está resguardando que aquele em qual esteja tutelado ou curatelado, isso seja de caráter excepcional. Busquemos pessoas com deficiência que ela prontamente queira participar desse experimento aqui, dessa pesquisa científica, tudo bem? De maneira ela autônoma, sem aqui a interferência de um tutor ou de um curador, né? Então, só vai acontecer isso, não, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde, ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, claro, nessa análise aqui científica, e aí uma condição aditiva, e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Tem a possibilidade de acontecer essa pesquisa em que eu não pegue pessoas com deficiência que estão numa situação de tutela ou curatela? Tem. Então, não. Então, vamos buscar essas pessoas porque elas darão seu consentimento diretamente para participar da pesquisa científica. Show demais aqui? Legal? Artigo 13. A pessoa com deficiência, deixa eu até separar aqui, já entrou na parte de direito à habilitação e reabilitação, bastante importante também.
Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotados as salvaguardas legais cabíveis. Olha aqui uma exceção, né, galera? Então, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Em casos de risco de morte, em que ele de fato esteja ali muito próximo de ocorrer uma morte, e de emergência em saúde, algo emergencial no âmbito da sua saúde, resguardado o seu superior interesse e adotados as salvaguardas legais cabíveis. Então, não pode se desprender daquilo que a própria norma traz, os protocolos médicos, ok? Então, em duas hipóteses aqui, em que não haja, então, o consentimento prévio, livre, esclarecido da pessoa com deficiência, que poderíamos, então, acontecer aqui o atendimento sem esse consentimento. Se ocorrer um risco de morte, às vezes a pessoa com deficiência está numa situação que ela está desacordada, e ela está numa situação ali em coma, na UTI, em que ocorre um risco de morte, então ela vai ser atendida mesmo sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Ou até mesmo no âmbito de uma emergência na área da sua saúde, também. Nesses dois casos aqui, veja que é somente, né? Somente nessas duas hipóteses aqui, em que a pessoa com deficiência será atendida sem este consentimento prévio que viemos trabalhando aqui diante do artigo 12 aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Legal? Queridos, show demais, estamos caminhando bem, legal? Como eu falei para vocês, veremos integralmente até o artigo 52, a gente vai gabaritar o Estatuto da Pessoa com Deficiência para qualquer prova aí, claro que você precisa, de novo, é importante que isso seja dito. Do artigo 53 em diante, já começa a fazer uma leitura ali. Você vai perceber que nas questões de prova é onde realmente tem uma cobrança muito pequena. São concursos assim mais voltados para uma questão mais processualística, tá? Mais da parte de crimes, então mais na área de delegado, mais na área de magistratura. São concursos muito mais específicos, tudo bem? Então, se o teu concurso é esse concurso, então você precisa se aprofundar um pouco mais lá, mas ainda assim, a grande parte das questões, mesmo para esses cargos, acabam acontecendo até o artigo 52. Isso não é só em relação às últimas 100 questões que nós compilamos aqui, e que está disponível, né, caso você tenha interesse, aqui no link abaixo, mas também a gente pode pegar lá desde 2015, quando começou a se cobrar já alguma coisa, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tudo bem? E vai acontecer em 2023, essa mesma tônica, a grande maioria massacrante das questões do Estatuto vão até ao artigo 52 do Estatuto aqui. Tudo bem? E é isso que nós faremos aqui, já combinamos isso no primeiro encontro, quero reforçar isso com vocês, então não deixem somente de fazer uma leitura aí, tá? Desde o dispositivo 53 até o final do Estatuto, e resolvo muitas questões, que vocês vão ver que tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente tem condições, independentemente de qual prova seja, da gente gabaritar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem, galera? Fechou? Queridos, então tá ótimo. Paramos aqui, então, no artigo 14, legal? Da habilitação e da reabilitação. E aí, no nosso terceiro encontro aqui no YouTube, semana que vem, toda semana eu vou liberar para vocês aqui uma aula, a gente vai completar aí o curso completo, né? Da parte teórica, completaremos aí nos nossos encontros, não sei quantos encontros serão, vamos caminhando aqui dentro da legislação até o artigo 52, tá joia? Galera, muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. É um prazer enorme estar nesse projeto aqui com vocês, tá joia? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, galera.